Confederação Nacional dos Servidores Públicos, mais uma vez, tenho o grato prazer, a alegria de receber conosco o nosso grande companheiro de sempre, Coronel Flamarião Ruiz, que é o vice-presidente administrativo e institucional da Associação dos Oficiais da Polícia Militar. E também exerce um cargo importantíssimo, que é presidente do Conselho de Representantes da Associação dos Militares Estaduais do Brasil. Então, Coronel, muito obrigado pela sua presença, mais uma vez conosco. Já conhecemos o seu trabalho de longos anos, conhecemos a sua capacidade de realização e agora, com saúde, vamos continuar esse trabalho que vai engrandecer cada vez mais a instituição. Então, hoje, gostaríamos de falar um pouco, Coronel, sobre a reforma administrativa. É uma reforma que está sendo projetada pelo governo federal e que, na nossa avaliação, ela atinge alguns pontos importantes que eu gostaria de ouvir a opinião do amigo Coronel Flamarião e da instituição Associação dos Oficiais da Polícia Militar. Principalmente no ponto em que o projeto coloca que isso só atinge os servidores futuros e, na nossa opinião, devido às modificações sugeridas pelo projeto, ela também vai afetar o atual servidor e vai afetar também o aposentado, né? Na medida em que criam-se tabelas, criam-se novos cargos, os cargos atuais acabam ficando praticamente em extinção. E isso é um problema seríssimo lá pela frente, né? Acaba com um regime jurídico único, que é um problema seríssimo para todos nós, né? Problema da nossa paridade, né? Um problema criando cargos não hoje são em comissão e já são no número elevado os cargos em comissão, e nós sempre pleiteamos e batalhamos por concursos públicos, né? E na medida em que se criam novos cargos de assessoramento e de confiança, você faz... Nós não estamos falando desse governo, nós estamos falando de um todo. E sempre foi, na hora em que você chega com um prefeito, um governador, um presidente da República, seja ele de que partido for, ele não pode você dar uma liberdade para que ele coloque mais pessoas, politicamente falando, e que vai atrapalhar o funcionamento do serviço público, né? Então, são esses pontos chaves que a estabilidade, que no nosso modo de ver, é uma forma de não privilegiar o servidor público, mas é uma forma de fazer com que ele seja respeitado, porque o servidor ele quer servir a população, ele precisa servir o povo brasileiro. Ele não pode ficar dependente do governante de plantão, seja ele quem for, seja ele de que partido for. Nós queremos defender o serviço público e atender cada vez melhor a população do Brasil. Então, são pequenos pontos que eu gostaria de sentir a sua opinião e a sua observação a respeito disso. Bom, Tutilo, sobre essa questão, muitas pessoas conhecem o meu posicionamento, porque já atrás no tempo, nós fomos convocados, inclusive pelo Senado, pela Câmara, não é nenhum motivo de orgulho, muito pelo contrário, né? Às vezes é porque você está enxergando umas coisas que as pessoas insistem em não enxergar desse modo. E é muito triste essa questão da maneira como está sendo feita, com a velocidade que está sendo feita. Esse é um grande problema. Vale dizer aqui, de antemão, algumas situações que eu entendo que são fundamentais e que não poderiam ser deixadas de lado, porque sabe-se, desde a literatura que se coloca no jornal, né, que as pessoas pretendem, na máxima de fim de privilégios, passar uma régua sobre todos os direitos que os
funcionários públicos, por razão de função, devem ter. Por exemplo, eu vou citar aqui qualquer processo licitatório, aí, o mínimo que seja, numa gestão eu sigo o padrão, o funcionário público julga e segue o padrão do que determina a lei, age legitimamente em nome da sociedade, e na eleição seguinte o cidadão que foi, entre aspas, prejudicado, foi preterido por ter, né, ele assume e a primeira coisa que ele faz é pressionar o funcionário, como todo mundo já sabe disso, isso já virou até novela, né? Veja aí, por exemplo, eu vou pegar exemplos tem aos montes, mas vou pegar um, né? No Pan-Americano, o pessoal fez aí um velódromo no Rio de Janeiro e também fez lá umas piscinas, etc., chamado Maria Lenk, que se pretendia que posteriormente fosse usado pela comunidade. Primeiro, não houve condições de usar pela comunidade tal a distância. Em segundo lugar, aquilo foi tão mal construído que, quando da Olimpíada, teve que ser construído de novo. Tá? Ou seja, você gasta milhões, obviamente faz com que determinados indivíduos saiam felizes, porque se locupletaram financeiramente, em detrimento da obrigação do cidadão, que é o funcionário público, e muitas vezes ele vamos dizer assim, deixado de lado nas suas obrigações, exatamente para que a sociedade não receba isso. Pior do que isso é aquela situação, né, que o Cabral, o governador Cabral, juntamente com o então presidente, é cobrado pela mulher lá no Rio de Janeiro, isso ficou histórico. Escuta, quando é que nós vamos ter o nosso hospital atendendo no padrão FIFA, né? Que era o padrão que aquele pessoal que trabalha lá na Suíça, né, exigia do administrador brasileiro. Então, aí faz-se uma série de chacotas com relação a uma pessoa que está aí esperando na fila para fazer um exame de câncer, que o câncer avança com a velocidade que todos nós conhecemos, e aquilo foi marcado para 1 ano e meio depois, e ela pergunta, escuta, quando é que nós vamos ser atendidos no padrão FIFA? Esta é a realidade que nós vivemos em relação a não se valorizar devidamente o profissional, que é o servidor público, e se fazer essa tábula rasa de fim dos privilégios. Que nós sabemos, eu e você sabemos, Totilo, que existem privilégios, nós sabemos. Né? Todo mundo sabe onde e que com proporção existem os privilégios. Todo mundo sabe. É simples, é só chegar lá e resolver. No entanto, por conta dessa, entre aspas, honestidade de princípios, né, se resolveu fazer essa PEC em toque de caixa, 32/2020. Os motivos pelos quais vão jogar lá para frente, etc. e tal, mas vai sobrar dividendo para o servidor, como nós, aposentados, como outros que estão na ativa ainda, vai ter dividendo sobre essas questões. Eu vou regredir um pouquinho só para falar sobre a questão da Previdência. A Previdência também foi feita da mesma maneira. Vamos resolver aqui, vamos simplificar, todo mundo recebe menos, se cobra mais, etc. e tal, e a partir daí, eu, aposentado, como tantos outros, né, continuamos, eu saí faz 20 anos quase, e continuo pagando a Previdência na inatividade. Ora, por quê? Não, porque senão não tem dinheiro na Previdência. Peraí, por que não tem dinheiro na Previdência? O primeiro órgão que deveria receber uma auditagem é exatamente quem paga, a aposentadoria. Por quê? Porque na Europa, por exemplo, você recolhe, a fraçãozinha que você recolher vai para o número do seu CPF lá deles, na Europa. Qualquer país. E, a partir daí, aquele dinheiro pode ser emprestado para o governo, pode financiar terceiros, etc., remuneradamente. Essa reserva financeira, ela recebe uma remuneração como se fosse um empréstimo bancário.
O governo é privilegiado porque, nesses países, porque empresta com um valor menor e paga a previdência. Mas paga. Ou seja, você, o CPF X, tá? Quando você tiver lá o seu dinheirinho, você vai aposentar? Vou aposentar. Vamos fazer o cálculo, né? Vamos fazer o cálculo aqui para ver se aquele dinheiro vai remunerar você até quando. Porque você tem um dinheiro em caixa. Quem que tem dinheiro em caixa? Eu trabalhei 35 anos. 35 anos, alguns meses, 3 meses. Lógico que o dinheiro que eu recolhi durante toda a minha vida, se aplicasse o valor da poupança, eu me autorremuneraria com o dinheiro que eu recolhi. É lógico. Claro, Como claro. qualquer país do mundo. Veja, por exemplo, eu vou citar um nome aqui, o Jorge Paulo Lemann, né? Um dos maiores, uma das pessoas mais ricas do Brasil. O que fez esse cidadão? Ele pegou o dinheiro lá dos fundos de previdência da Suíça e investiu em nome dos fundos aqui no Brasil. E, lógico, ganhou a sua parte e se enriqueceu por isso. A pergunta: por que aqui você recolhe e o cara coloca a sua fraçãozinha de 11%, como era? Por que você coloca lá no orçamento do Estado? E nós estamos falando uma coisa muito importante, porque no orçamento do Estado ninguém tem que dar satisfação para funcionário nenhum. Só que passou o período, o cara falou, esgotou a nossa capacidade de pagamento, vamos fazer a tábula rasa aqui, vamos passar uma régua e tirar os direitos. Peraí, vocês estão fazendo as coisas erradas desde Dom João VI, pô. Nos Estados Unidos, no Canadá, nos Estados Unidos, no Canadá não, e alguns países mais não existe a previdência centralizada. Quando você recebe o dinheirinho no banco, o gerente fala para você, é melhor você deixar um percentualzinho para quando você, senão, porra, daqui a pouco você não vai ter fundo. O que significa isso? Por que o Brasil colocou 4,5 milhões do Fundo Rural lá atrás do tempo para a previdência que era de todo mundo pagar? Não, porque uma questão de justiça social. Tá, e quando que você pagou? Não pagamos. E quando o dinheiro que você tira aqui, que é da Previdência, por que. Bom, ou seja, as coisas estão muito mal explicadas. As coisas não estão explicadas a contento para a gente entender que a intenção é, de fato, acabar com os privilégios. Por quê? Porque tem gente que, né, numa paulada só, entendeu? Ele fica um aspone lá do Congresso, seja lá o que for, né? Ele se enriquece e não precisa nem trabalhar mais. Ainda pendura-se no Estado, né? Para a vida inteira, para o Estado socorrer, etc. E tal. Ora, essa história, tanto da Previdência quanto da chamada reforma administrativa, aos moldes de como está sendo construída, na verdade, é uma fórmula de injustiçar aquele que carregou o piano durante tanto tempo, que se esfalfou nos momentos que o Estado não tinha os recursos que tem hoje, por exemplo. Então, não justifica essa situação. Aí a pessoa vem e fala, mas isso é para o futuro. Não é só para o futuro. Não é só para o futuro, todo mundo sabe disso. E se for para o futuro, com qual intuito essa pessoa que vai estar numa condição terceirizada em relação à administração privada vai vir trabalhar aqui? Qual é a consciência que essa pessoa vai ter, se o Estado não vai dar nada? Então, todas essas questões são questões eminentemente preocupantes. E eu falo até observando de fora, porque você sabe que os militares estaduais e os militares federais ficaram fora da Previdência que arrasou com todo mundo, né? E eu acho isso de uma pobreza, de uma falta de caráter, de noção do que é recurso humano e como ele deve ser valorizado, muito grande, entendeu? Então, a reforma administrativa, a gente tem aqui, né, o padrão de participação do executivo, legislativo e judiciário. De longe, né, o executivo é o menos categoricamente atendido, entendeu? De longe, o Estado, vamos dizer assim, vilipendia coisas
que em qualquer lugar do mundo seria diferente o tratamento, como, por exemplo, vai aí no hospital do servidor público do Estado, né? Ou no servidor público municipal, e vai entender o que eu estou falando. Então, o contexto em si, de como as coisas são feitas, fim dos privilégios. Fim dos privilégios, novos princípios. Baseado em quem? Em quê? Qual é a história que você tem de alguma sociedade que adotou isso e se sentiu bem-sucedida? Ou você vai tornar todos miseráveis e partir do pressuposto que eu tiro tudo e o cara vai continuar tendo que trabalhar, porque senão ele não come. É mais ou menos isso. Então, nós estamos com uma economia de capital, capitalista, né, trabalhando com uma atenção no trabalho socialista. Mas socialista da pior qualificação, da chinesa, da russa, de Stalin, etc. Carrega-se a picareta e a barreta vai quebrar pedra. Ora, nós sabemos que o Estado moderno, quanto mais dinâmico e mais preparado, mais ele tem sucesso. Seja a indústria, seja a administração pública, etc. Seja o médico, seja o enfermeiro, seja de todas as qualificações. Então, eu olho essa reforma administrativa, pensando no Brasil, e me preocupo. Por quê? Porque, por exemplo, eu sou da área de segurança pública. O meu profissional que vai trabalhar em educação, ou na assistência social, ou na assistência médica, mas principalmente da área de educação, vai estar com que ânimo trabalhando lá se ele vai trabalhar até os 60 anos, 60 e tantos anos? Com que suporte? Com que... Então, quer dizer, esse jovem vai ser colocado na rua na condição mais precária e mais abjeta possível, que é aquela situação onde ele pouco tem condições e a resposta dele, para ele, é a mais lamentável possível. Ele não tem uma área de lazer, ele não tem uma área disso e tal. A gente já falou sobre a situação, a gente tenta fazer alguma coisa, mas do contexto de todas as situações, nos preocupa exatamente, sabe, o descrédito que se tem naquilo que existe de melhor na sociedade, que é a unidade da sociedade, que é o homem, né, que é a pessoa, que é o humano. Então, às vezes a gente fica olhando o céu sem perceber que o problema poderia ser solucionado de uma maneira muito simples se nós valorizássemos as coisas que nós já temos. Então, se você quer aperfeiçoar, comece aperfeiçoando, de fato, aquilo que tem significado no ambiente onde aquela situação vai produzir resultado. É a minha visão inicial sobre essa questão. Se alguém um dia quiser questionar, a gente já fez cálculos, sabe? A gente já fez inúmeros cálculos sobre essa realidade em relação ao padrão do modelo previdenciário, por exemplo, do europeu. O Sarkozy aumentou de 62 para 64 anos e perdeu a eleição, nunca mais se falou em Sarkozy. Por quê? Porque a sociedade lá sabe que o desvio não está na condição de o cidadão ficar mais velho, ter que manter ele. Não, está na administração dos recursos. A administração do recurso é responsabilidade da categoria de pessoas, moralmente falando, que administram o que é de todos, que é da sociedade, que é nosso. É isso que eu gostaria de fazer uma referência. É um problema de gestão, né, Coronel? É gestão. É gestão. A gestão, quando você faz uma má gestão, você citou bem, né? Eu costumo até coloquei isso nas redes há muito tempo já. Se nós, aposentados, eu e o Coronel também aposentado, se nós tivéssemos isso aplicado, tudo que eu paguei mais de 40 anos de aposentadoria, e só que eu continuo pagando, nós continuamos pagando um negócio que é um absurdo. Talvez São Pedro possa nos dar uma outra aposentadoria, né? Mas lá em cima. Lá em cima, porque é um absurdo você. Batalhamos tanto pela 555 e não aconteceu nada, não aconteceu nada. Quer dizer, e ainda você vê o Estado de São Paulo
ainda prejudicando ainda mais o servidor, principalmente o aposentado e pensionista, e inventando, na minha visão, inventando um déficit atuarial que não existe, coronel, não existe esse déficit atuarial. Nós fizemos há um tempo atrás com o João Maduro, que é um atuário respeitado, e naquela oportunidade, lá na época do PT, da reforma previdenciária de 2003, que nós fomos obrigados a pagar também o aposentado, e fomos reduzidos de salário, e que o SF rasgou a Constituição naquela oportunidade. Então, quando a gente vê uma atuação de gestão que é inacreditável, né? É inacreditável. E o pior, coronel, o povo não conhece isso. Não. O povo conhece o quê? O povo conhece aquilo desde o governo Collor, falando que nós somos marajás, né? O povo conhece aquilo que é colocado para ele, que o servidor não trabalha, que ganha muito, e o executivo é um dos piores salários. Ganha muito do judiciário? Talvez. Ganha muito do legislativo? Talvez. Agora, o executivo, que é 90% de tudo, ganha pessimamente. O policial ganha pessimamente, o professor ganha pessimamente, enfim. Tudo isso que nós vivenciamos em todo esse período é uma aberração total. E ainda vem o governador e taxa ainda mais o aposentado. É um verdadeiro confisco, coronel, confisco que nós devemos, eu estou conversando até com o nosso jurídico, de entrar com uma ação, porque é confisco se você jogar um valor que nós colaboramos, né? Estamos contribuindo com até 16%, né? Em alguns casos, né? Se pegar 27,5% de imposto de renda que você paga durante o ano, se colocar todos os impostos que nós pagamos em tudo que nós compramos, que é elevadíssimo, é mais do que a metade do nosso salário, coronel. Chega a quase 70%. 70%, quer dizer, não é confisco isso? Claro que é confisco. E aí vem a reforma querendo fazer o quê? Você coloca muito bem, com muita propriedade, tem que corrigir aquilo que nós temos de bom, aperfeiçoar o que nós temos de bom, e não inventar uma série de coisas que vai... O povo precisa saber que ele, povo, será prejudicado. Quando o coronel dá uma informação que o estado de São Paulo, com 45 milhões de habitantes, tem 10 anos que só tem 85 mil militares, como é que pode funcionar? Não vai funcionar direito. Funciona bem por causa da atuação que é feita, mas não porque é feito um trabalho de consciência, um trabalho sério, um trabalho honesto, um trabalho que possa mostrar para a população, e a população tem que saber que cada vez mais, precarizando o serviço público, ela será prejudicada. É claro que ela será prejudicada. E isso nós temos que mostrar para a população dentro dessa atabalhoada reforma administrativa que não está sendo discutida. Eu vou lhe dar, viu, coronel, como relator da Bahia, Arthur Maia, na comissão especial, eu pedi para o nosso grupo da Bahia fazer uma entrevista com ele, mostrando as nossas preocupações. Ele disse que ele não gostaria de trabalhar no varejo, que a confederação será convidada para audiência, quando, na verdade, a audiência, você não consegue colocar claramente tudo que você precisa colocar. Então, nós queremos detalhar. Estou mandando um trabalho para ele, mostrando qual é o posicionamento da confederação. Mas é a nossa missão, nós temos que continuar atuando juntos, mostrando que nós não podemos nos omitir, mostrando qual é o nosso posicionamento e mostrando que nós não queremos aqui defender ideologia nenhuma. Nós queremos defender o servidor público, queremos defender o serviço público. O nosso partido chama servidor público. Claro que cada um de nós, e eu,
Coronel Flamarion, temos a nossa visão política e cada um vai agir de acordo com a sua consciência. Eu tenho a minha, o Coronel tem, mas aqui na confederação, na associação, nós devemos atuar dentro de uma valorização do servidor. Então, eu acho que esse é o nosso caminho. Estamos aqui juntos, Coronel, mais uma vez falando, e queremos que a Associação dos Oficiais da Polícia Militar continue esse trabalho maravilhoso que faz. Queremos que nós temos orgulho de estar essa filiada conosco, né? E queremos que a gente possa, no futuro, trabalhar ainda mais, conscientizar ainda mais a nossa população, para que a gente possa ter um Brasil melhor, né? Para a gente ter um povo que tenha um carinho especial, né? Um carinho especial social. Eu gostei muito do trabalho social que vocês estão desenvolvendo, porque eu acho que isso é fundamental dentro do nosso espírito cristão de atendimento. Então, Coronel, muito obrigado pela sua Eu participação. queria apenas falar uma coisinha, Tucílio. Em primeiro lugar, agradecer a sua gentileza de sempre nos valorizar aí, gostar e querer que a gente participe, e nós não temos medo de participar, porque se tem alguém que conhece a periferia, se tem alguém que está junto e vê os resultados que a periferia dá, que é um amontoado de ocupações, muitas vezes indevidas, etc., sem a presença do serviço público, e a polícia é o último que vai até esses limites, e vai mesmo, nós vamos, e eu posso afiançar, assim, sem sombra de dúvida, muitas oportunidades que trabalhei nesses 35 anos que eu tive na atividade, nesses chamados limites. Não são só limites geográficos, são limites de tudo, do suporte que o Estado pode dar e assim por diante. Pior do que isso, prezado Tutilo, é o fato de que todos nós sabemos disso e o povo realmente desconhece essas particularidades, porque a gente começa a resolver qualquer problema, e aí estão a Coreia, Japão para poder falar, mexendo com a educação, a informação que vai ser levada lá, etc. E o nosso pessoal, culturalmente, tem o chamado complexo de vira-lata. Você sabe que eu estou falando, não gosto muito desse termo, mas sou obrigado a utilizá-lo, porque o complexo de vira-lata é daquela situação que você se conforma com tudo. Você se conforma até com aquilo que não poderia nunca ser o mínimo padrão de interesse da própria pessoa, com o seu filho, com ele próprio, com a esposa, e assim vai. Moradia, bom, saúde, educação. Então, o trabalho nosso é um trabalho de informação, é um trabalho que produz resultado, mas carece do arregaçar das mangas com muito mais serenidade e sobriedade. Porque se nós não fizermos isso, as gerações que virão serão aquelas que nós conhecemos do pão e circo romano, né? Mesmo que você fosse presenciar violência, era um fato novo e os cristãos sabem muito bem disso. Era um fato novo que interessava a toda a comunidade. E nós, pelos aprendizados dos milênios, nós convivemos com pessoas que acreditam que essa tábula rasa que eu falei, essa passar da régua nos direitos, conquistariam os espaços que poderiam ser divididos para os demais e que, no fundo, você sabe, né, até recentemente se divulgou aí quanto que o governo federal pressupõe o custo do bujão de gás, vai chegar em R$ 50, e os estados tributam e vai a 95, R$ 100. Então, o resto, tudo nós sabemos de cor e salteado. Talvez nós demoremos mais tempo do que esperávamos para as mudanças, mas eu acredito e tenho fé
que nós devemos continuar plantando aquilo que é o bem, porque quem planta o bem, colhe o bem. E aquele que planta tempestade, você sabe o que vai acontecer. Ele, mais cedo ou mais tarde, ele é vítima do próprio veneno que ele plantou. Agradeço muito a possibilidade de participar, estou sempre à disposição, entendo que essa é uma obrigação de todo indivíduo minimamente consciente. Nós, lá da polícia, temos essa visão de que a contribuição nossa é muito maior na transformação das pessoas do que praticamente tirar o dinheiro que nós não temos para poder suprir tudo que nós precisaríamos suprir. União faz a força, nós sabemos, e cada pessoa que a gente traçar essa linha e a pessoa se convencer, será mais uma batalha vencida. E nós avançaremos em direção daquilo que eu entendo do bem, que a sociedade, por mais crítica que seja, já teve a sociedade humana, a história, já sabe o que é bom e o que é certo, já sabe o que é errado, etc. Que Deus, como eu disse, nos abençoe sempre, que nós consigamos culturalmente mudar essa série de coisas tão negativas com essa proposta ridícula de, em um ano, você passar régua e resolver os problemas como se fosse possível resolver. Não vai resolver, não vai. Mas vamos continuar com a nossa fé. É isso aí. Obrigado. Realmente, vamos continuar unidos, né? Unidos Perseverar. seremos mais fortes, unidos seremos mais fortes. Mais uma vez, Coronel, muito obrigado pela participação, pela amizade. Que Deus abençoe e que a gente possa estar sempre juntos, porque a sua participação é para nós muito importante. Conhecemos o seu enorme conhecimento e o seu espírito de união, seu espírito de fraternidade acima de tudo. Que Deus o abençoe, que você possa ter muita saúde para poder lutar junto conosco. Transmita o nosso abraço ao presidente Sinésio, né? Sinésio. Que a gente possa depois fazer um trabalho junto também com ele, com todos, transferir a toda a diretoria o nosso abraço fraterno e que a gente possa nunca se omitir, mas colocar o nosso trabalho a serviço da nossa população. Um grande abraço, tudo de bom para você. Que Deus nos abençoe. Até mais. Amém, amém.